Fala pessoal, mais um vídeo para poder falar para vocês aqui sobre essa questão da guerra tarifária, o que está acontecendo, mais um dia de mercado, com muito medo. Falei ontem no vídeo sobre o que está acontecendo, o que isso impacta primeiramente para a gente, mas hoje eu quero ter uma abordagem um pouco diferente, eu quero trabalhar com vocês o que o Trump quer, o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, qual que é a minha visão sobre isso, porque eu tenho visto que ele não é nada bobo. Primeiramente, sabendo, até pelo livro que ele já escreveu, que se chama A Arte da Negociação, onde o que ele relata no livro é o que ele está praticamente fazendo agora. Ele nunca está fazendo algo para o curto prazo, ele está sempre fazendo algo para o longo prazo. E muitas das vezes ele não deixa claro o que ele quer, mas ele sempre consegue o que ele quer. Então, por exemplo, numa negociação ele sempre deixou claro que ele quer algo bem específico e jogar lá o número lá em cima. Ele traz até uma comoção, ele gera medo, gera incerteza, coloca o risco de perder tudo, mas no final das contas ele sempre consegue o que ele quer. Se você nunca leu esse livro, eu recomendo, é um livro excelente para você aprender sobre arte de negociar, a arte de você, eles chamam de first hand, ou até a arte de você aprender até o upper hand, que é geralmente o que ele está fazendo aqui agora, onde está, ele fala, mas ele não deixa muito claro quais são os objetivos dele. Mas a gente sabe que o goal, né, o objetivo principal é salvar a economia americana, onde isso vai influenciar não só a casa dele, mas o mundo inteiro, que tem sim sua base em dólar. Bom, pessoal, vamos lá. Sou o Lucas Policarpo, estou aqui para poder falar para vocês um pouco mais sobre essa questão da guerra tarifária, o que está acontecendo, e até então, até tem um estudo preparado que eu fiz aqui para vocês, para a gente poder conversar sobre o que o Trump está fazendo e o porquê que ele está fazendo, e também o que ele espera de tudo isso. Bom, a primeira notícia é falar do que espera, é mostrar o seguinte aqui para vocês. Ele já falou uma coisa que eu já até dei risada, né? Que ele fala assim, cara, a China fez a única coisa que não podia fazer. O que é? É a retaliação. Primeiramente, o que o Trump está esperando? Quando ele joga uma taxa lá em cima, quando ele fala que ele vai taxar alguém, ele não espera que a pessoa volte contra, levante taxas ou comece a brigar com ele. Não é isso que ele quer. O que ele quer é que você ligue para ele e fale assim: Trump, vamos conversar? Vamos renegociar nossas taxas, nossas tarifas, nossos planos, porque o meu povo usa produtos americanos e o seu povo americano usa produtos do meu país. Então, vamos sentar para conversar? Vamos tomar um café? É isso que ele quer. Ele está forçando a mão porque ele espera que os países vejam que ele sim é um cara que tem peso, ele tem o upper hand, ele vem uma pessoa que, quando fala upper hand, é o cara que dá um soco de cima para baixo, e ele não espera que o cara fica jogando farpas, né, xingando lá de baixo. Ele espera que as nações ou esses líderes mundiais entre em contato com ele para tomar um café e vamos renegociar. Vamos tratar novamente as coisas do começo. Então, quando ele fala que a China fez o que não era para ter feito, era isso, é a retaliação. Porque ele não ganha com nada com isso, ele só perde com isso. Ainda mais da China, porque a China tem se mostrado que sim, quer dominar o mundo. É o que ela tem feito ao longo desses muitos anos, né? E a diferença é que a China, ela não é uma democracia, ela impõe. Porém, agora o Trump, ele tem 4 anos para poder mostrar serviço. E nós sabemos que 4 anos é pouca coisa para se começar a mostrar resultado, mas no vídeo de hoje quero falar também um pouquinho mais sobre isso que tem gerado toda essa questão até da retaliação. Primeira coisa que gerou, olha só o Fear and Greed Index. Opa, saí da página sem querer. O indicador de medo e ganância do mercado americano está em 4. Esse gráfico ele vai de 0 a 100. Isso mostra que o mercado, o sentimento de mercado sobre o mercado americano está em 4. É um dos piores históricos, onde pessoas têm muito medo de investir, medo do que vai acontecer, medo de uma recessão, medo de comprar uma ação ela cair mais ainda,
medo de entrar comprado no S&P e agora ele cair mais ainda. É medos, é incerteza, tá? Então, como está baixo, é isso que a tarifa do Trump está fazendo. Não só a imposição das tarifas, mas também a retaliação gera mais medo para uma economia, para os investidores. No caso do mercado cripto, ele não está com tanto medo assim porque o preço do Bitcoin está segurando ali nos 82 mil dólares. Não teve tanto sell-off que nem o mercado de S&P, mas sim está numa região de medo, tá? Tem gerado medo sim. E no dia de hoje saiu algumas informações importantes aqui no calendário econômico. Temos 3 notícias. A primeira é sobre o ganho médio por hora, que aqui a nossa o dado anterior é de 0,2%, porém agora o americano está ganhando em sua média mais. Teve até um aumento salarial, vamos fazer assim em suma, tá? Veio 0,3%. Mas algo que superou expectativas é de que aumentou-se o número de empregos na economia americana, principalmente do setor não agrícola, de indústrias, que veio com uma expectativa de 137 mil vagas, porém veio com um número real de 228 mil vagas, mais de 100 mil vagas de emprego geradas nos Estados Unidos. Só que ao mesmo tempo aumentou a taxa de desemprego. Então, assim, da mesma forma que veio um leve aumento no desemprego, se gerou-se muita vaga de emprego. Então, o que nós esperamos que conforme passa o tempo, que a taxa de desemprego venha a cair, porque a taxa de emprego aumentou bastante. Então, assim, esse é um dado que semanalmente e até mensalmente podemos acompanhar para ver de como que a economia americana ela está se desempenhando, tá? Mas o objetivo desse vídeo é poder trabalhar com vocês o que o Trump está fazendo e por que ele está fazendo. Então vamos lá. O débito nacional dos Estados Unidos está em 36 trilhões de dólares. Isso não é novidade, até vou mostrar aqui para vocês no TradingView. Tem esse gráfico aqui, ó, que vocês podem simplesmente digitar USGD. Ele é um gráfico que ele só cresce, tá? Até vou colocar assim aqui para vocês verem. Só cresce, está em 36 trilhões de dólares. Se eu falei a mesma coisa aqui, é 36 trilhões. Isso aqui é a dívida pública. Isso aqui é o tanto que o governo está devendo. Isso está atrelado a títulos públicos. É o quanto que o governo ele tem em aberto com empresas, com pessoas, tem dívida em aberto. E como vocês podem ver, desde quando os Estados Unidos ele é Estados Unidos, essa dívida só cresceu. Tá? Em 2011 era 14 trilhões, hoje estamos em 36 trilhões. Só que como qualquer outra dívida, ela chega num fim. Porém, ao chegar nesse fim, existe algo chamado rolagem, né? Ou rollout. É de quando o governo ele pode estender essa dívida a uma taxa de juros, onde ele vai continuar pagando os juros para os devedores. Ou para quem, credores, né? Para quem ele deve, né? O valor. Então, nesse caso, nesse ano de 2025, olha só esse valor aqui. Só nesse ano 2025, o governo americano ele tem de vencimento um total de 9 trilhões, ou é 9 bilhões? 9 bilhões de dólares para vencimento. Só que a taxa de juros do governo americano atual está numa média de 3%. Então, lembrando, tá? Se a gente puxar o histórico da taxa de juros, quero mostrar aqui rapidamente para vocês entenderem. Quando ele faz a rolagem, essa rolagem de você postergar a sua dívida, ela é para 10 anos. Só que quando você faz essa rolagem, entra em questão os juros que está agora. Então, se os juros agora está em 4%, por exemplo, eu vou gerar uma dívida de 9 bilhões de dólares com base em 4% ao ano. Só que nem 2020, antes da pandemia, os juros era de 0,74%. Não era quase nada. Então, se eu pegar 9 bilhões e fazer a rolagem a 0,5% ao ano, meu, sucesso, porque eu não tenho tanta dívida, eu não tenho que pagar tantos juros. Só que agora a jogada é diferente. O que está acontecendo é que nesse gráfico mostra que ao fazer a rolagem,
O risco que o Trump estaria tomando é absurdo de ter que pagar muito mais juros para as pessoas que investirem no título. Como, por exemplo, vocês conseguem ver aqui, nesse gráfico, que só no ano passado o governo americano já pagou mais de US$ 1 trilhão só em juros. Meu, é muito dinheiro. Só que pensa, o que venceu em 2024 foi gerado em 2014. Só que se for pegar agora o que está vencendo em 2025, foi gerado em 2015 essa dívida. Só que está fazendo agora uma outra rolagem, que o Trump quer fazer, o que ele não quer fazer na verdade, é gerar uma dívida com base em 3,3% até 4%. Que é o que está acontecendo agora. Aí que vem a estratégia dele. A estratégia do Trump não é só fazer a rolagem. E eu acho que essa rolagem ela é inevitável. Mas o que ele quer fazer é baixar a taxa de juros. E essa taxa de juros é com investimento com vencimento em 10 anos. Então, o que tem que ser feito para que essa taxa de juros caia? Primeiramente, tem que ser gerado medo, tá? Primeiro ponto. A primeira medida dele é gerar medo, gerar incerteza. Quando ele gera tarifas, a guerra tarifária que ele gera, meramente, gera incerteza de mercado, fazendo com que pessoas saiam de investimento de risco e comecem a investir em investimentos seguros, como por exemplo títulos americanos. Só que ao número de investidores aumentarem em títulos americanos, aquela taxa de juros cai. Porque ela é meio que ela tem uma aversão à quantidade de investidores. Então, quanto mais pessoas começam a investir no longo prazo, devido ao medo e incerteza na atualidade, o rendimento do título começa a cair. Então, só que ao mesmo tempo você está investindo em algo mais seguro. Então, o que o Trump está tentando fazer? Ao gerar todo esse medo de mercado, ele está reduzindo a taxa de juros. É por consequência de mercado. Isso é efeito automático de mercado. Quanto mais pessoas investem no próprio governo, menos atrativo fica o retorno. Por isso, caindo a taxa de juros. Tá? É isso que é gerado pelo medo pela guerra tarifária. Então, a primeira coisa que ele está fazendo é as tarifas comerciais, elas são geradas de uma forma agressiva, onde as pessoas geram um ressentimento, geram medo, ou até a questão de gerar uma aversão a risco. Porque se eu estou vendo que está acontecendo uma guerra, eu vou querer investir? De forma alguma, eu vou tirar o meu dinheiro e eu vou colocar em títulos, eu vou colocar em renda fixa. É mais seguro para mim do que correr mais risco do que já está acontecendo. E também, ao mesmo tempo, por ter gerado medo, os investidores eles começam a comprar os títulos, que é algo que eu já falei aqui no vídeo. Só que é o seguinte, a correlação dos yields ou do retorno dos títulos americanos, ela tem uma relação inversa à quantidade de investidores. Então, assim, com juros mais baixos nos títulos, fica mais baixo refinanciar a dívida. Ponto. É isso que acontece. Então, nesses 9 trilhões de dólares que o governo americano tem para refinanciar nesse ano, em 2025, é muito mais atrativo você refinanciar uma taxa de juros mais baixa do que você refinanciar uma taxa de juros mais alta. Obviamente, porque eu preciso de dinheiro para poder pagar isso. E como o governo já tem se mostrado um histórico de não ter sido eficiente, ele acaba gerando mais ineficiência a fazer a rolagem da dívida com juros altos, tá? Então, assim, agora, ao fazer todo esse medo, esse alvoroço, gerar toda essa situação de pessoas se tornam aversivas a risco, ele acaba gerando uma economia fria, ele esfria a economia. Porque se as pessoas não estão investindo, dinheiro não está rolando, dinheiro está parado com o próprio governo. Eu estou tirando dinheiro da economia e estou entregando para o governo. Eu esfrio a economia fazendo isso. Isso, na verdade, é uma consequência da economia do Trump, tá? Só que agora vem como segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês, é sobre a ineficiência do governo. Porque uma coisa é eu tirar o dinheiro de mercado e devolver para o governo ou investir nele, eu acabo esfriando o mercado, mas ao mesmo tempo tem um assunto muito importante que é sobre a ineficiência. E ao falar sobre essa questão de ineficiência, é atrelada à inflação. Falei no vídeo anterior aqui que quando o governo é ineficiente, a inflação sobe, o preço das coisas sobem. A tarifa sendo implantada gera mais inflação, porque os preços subiram. Isso inflaciona assim também na vida do consumidor americano, onde ele prefere não gastar ou na verdade nem vai ter dinheiro para gastar porque está tudo inflacionado, está tudo mais caro. Se torna inviável você querer
você prefere, ao invés de comprar um carro, você prefere simplesmente não gastar esse dinheiro, porque você está sabendo que está tudo caro. E com isso, né, você sabendo que produtos importados, que é o assunto do viés aqui, das tarifas que o Trump está fazendo, como fica caro a importação, você acaba estimulando a produção interna. Você acaba estimulando a, não só, obviamente, as importações vão acontecer, até isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui no Wall Street Journal, saiu uma notícia de que o governo ele arrecadaria aproximadamente 700 bilhões de dólares só com essas tarifas novas. Mas, obviamente, você esfriaria também as importações. Porém, aqueceria a produção interna. E ao aquecer a produção interna, aí sim é algo que o Trump quer fazer. Porque você dando mais margem para produtos de produção interna, você puxa a corda de produtores nacionais a criar empregos, a criar empresas. Só que isso não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Isso não é uma coisa que vai acontecer repentinamente. Porque você já levantou a barreira tarifária, então vai reduzir a importação, mas eu vou comprar da onde? Tenho que comprar de produtos nacionais. Só que aí as empresas elas veem a oportunidade de crescer, mas elas não têm muito incentivo. Elas não conseguem crescer porque, poxa, eu tenho uma demanda. Só que a inflação está alta porque eu também não consigo atender a demanda. Eu preciso ainda crescer, começar a produzir para começar a equilibrar a oferta e demanda. Então, até eu conseguir produzir o que o cidadão americano está comprando, o que as empresas precisam, eu preciso de tempo para poder produzir e atender essas demandas. Só que, primeiramente, não é o que acontece da noite para o dia, é o que leva tempo, tá? E isso é uma coisa que o governo ele começa a fazer, que até uma coisa que o próprio Trump falou, eu quero mostrar nessa tela aqui para vocês, que ele fala sobre a questão de tax relief ou tax cuts. Ele mesmo comentou sobre que o próximo passo agora é cortar impostos. Por quê? Você cortar impostos, você acaba ajudando a economia a gastar, a aquecer, a não entrar naquele esfriamento que eu falei para vocês. Então, beleza, criou as tarifas, agora ele quer trabalhar corte de impostos, onde vai sim ajudar o consumidor americano a comprar produtos americanos mais baratos. Mas o que ele quer dizer com isso é que ao cortar impostos, você está dando incentivos para o consumidor americano comprar produtos americanos. Porque, enfim, você está ajudando as empresas, cara. Vamos criar uma empresa agora de carro aqui? Vamos criar uma empresa de fazer garrafinha, uma empresa de fazer câmera, fazer celular? Enfim, ele consegue fazer isso, ele ajuda ao cortar impostos, ele dá incentivos. Por isso que se chama de tax cuts. Ele já está trabalhando com isso, que já está no plano dele. E até para isso, né? Ele corta as tarifas, mas não é o suficiente para o governo continuar trabalhando. O governo precisa ser eficiente. E aí que vem um cara chamado Elon Musk, não vamos chamar ele de salvador da pátria, né? Mas o que ele está fazendo é algo que ajuda a salvar a economia americana. Até agora, dia 4 de abril, eles já estimam que eles já economizaram um total de 140 bilhões de dólares. Isso mostra eficiência governamental. Quando o governo gasta menos do que ele arrecada, ele é eficiente, ele tem uma gestão fiscal positiva. Então, isso ajuda na queda e na redução da inflação, ajudando ainda mais a economia central e interna americana a continuar aquecida. Então, fazendo a soma de tudo que eu falei nesse vídeo, se tudo isso andar em conjunto, vai ser um plano que, no curto prazo, ele não é tão legal para o governo americano ou para até a população. Mas no longo prazo, isso é muito excelente para a população, principalmente americana, onde eles vão poder ver que o dólar, ele compra as coisas, eles conseguem viver melhor. O governo ele é eficiente porque ele gasta menos do que ele arrecada. Ele obviamente continua cortando gastos. Aqui no site do doge.gov, você vê, cara, várias informações onde só aqui no departamento de interior de Family Endeavors, eles já conseguiram economizar um total de quase 3 bilhões de dólares. Então, assim,
eles estão trabalhando, isso não para. Então, todo esse esfriamento, toda essa economia, toda essa gestão eficiente tem com o intuito de centralizar a economia e fábricas e empresários e empresas americanas, a fim de que a economia não se esfrie e a fim de controlar a inflação. E caindo a inflação, a taxa de juros também cai. E ao cair a taxa de juros, ele consegue refinanciar ou fazer a rolagem da dívida de uma forma mais barata. É isso que ele quer fazer. Então, assim, não vai ser um plano de um mês, não vai ser um plano de 6 meses. A gente talvez consiga ver o resquício de algo positivo, talvez em janeiro do próximo ano ou final desse ano. Para que talvez daqui 2 anos, aí sim, algo chamado midterms, que são as eleições de meio ano, né, vamos falar assim, depois de 2 anos de governo, que eles vão fazer novamente um levantamento e vão ver que aí sim, poxa, ele salvou a economia, temos trabalhos, a taxa de desemprego caiu, é as menores das histórias, da história, é a menor da história. Tem também a questão do emprego, caiu, a vagas de emprego crescendo, mais trabalho, mais empresas abrindo, mais incentivo, menos corte de impostos, corte de despesas, enfim, a economia ela começa a tornar saudável. Mas do jeito que está, ainda não é saudável e sim entra naquela questão de colapso que o próprio Trump tem falado. E, obviamente, na geopolítica, a gente pode esperar uma coisa que até eu tinha pensado aqui. Ao fazer essas tarifas, o que a gente espera? É que espera que o governo comece a fazer novos acordos. Vamos ter sim agora um Estados Unidos muito mais flexível com Rússia, um Estados Unidos muito mais flexível, um Estados Unidos muito mais flexível com países que antes não eram muito falados, né? Não eram muito comentado de se fazer negócios com os Estados Unidos. Então, ao ele criar essas tarifas para mais de 180 países, o que ele espera é fazer novos negócios. Ele quer sim fazer acordos que vão beneficiar o cidadão americano, principalmente, não que seja também favorável para outro país, mas ele foca sim em salvar a economia americana e só vamos ver a eficiência disso no decorrer do tempo. Sim, é um momento muito delicado, principalmente pelo medo que eu mostrei para vocês. O mercado nunca esteve com tanto medo, mas também a dívida ela é altíssima de que o governo tem assim para resolver esse problema. Mas se você ainda não deixou o seu like, já deixa agora, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e olha, vejo vocês na próxima.